Que bom a gente poder aprender, né, gente? A gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa parar para pensar, se concentrar, meditar muito para poder sentir a presença de Deus e desenvolver a nossa fé. Esse é o tema que nós vamos abordar agora pelo nosso amigo Marcelo Bosco, ele que está aqui com a gente, ele é terapeuta, inclusive ele está muito emocionado de estar aqui hoje, porque, gente, olha, a religião nos ajuda, a espiritualidade, né? Nos ajuda muito a lidar com as situações, as adversidades da vida, e você é testemunha disso, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, Dani. Bom dia, Padre Ulisses. Sua bênção. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui e falar sobre esse tema, Dani. Porque isso é o que a gente vive, né, no cotidiano. Nós acreditamos que uma espiritualidade bem vivida pode nos transformar por dentro e gerar vida nova fora, né? Então é isso que a gente acredita. Isso que é importante. E creio, eu acho que você toca num ponto importante, né? Porque somos um todo. Isso a gente não consegue se dividir facilmente, né? E a espiritualidade, ela é um passo a mais no meu caminho de fé, né? E é exatamente por aí que ela acaba influenciando o meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos, o meu emocional, né? Quando ela é amarrada pela espiritualidade, eu creio que realmente é gostoso ouvir isso, né? Que de repente nós reconhecemos que não são sessões separadas na nossa vida, nem sequer no nível de conhecimento e muito mais no nível de efeitos na vida da gente, né? Pesquisas recentes aqui no Brasil e também fora do Brasil, Dani, têm mostrado, padre, que a espiritualidade bem praticada, ela traz sinais de recuperação e transformação biológicos. Então, nas nossas células, no processo de fagocitose, que é o processo de alimentação e reforço celular, ele é alterado pela oração. Então, quando o Senhor abençoava as pessoas, elas estão recebendo em casa essa força e essa energia que pode transformar de dentro para fora. Isso é pesquisado e com resultados científicos. Até uma pesquisa muito recente na USP, no Hospital de Oncologia de Ribeirão Preto, que mostrou que as pessoas que fazem uma experiência de fé têm 40% menos chances de se tornarem depressivas nos processos de enfermidade. Porque é claro que uma doença, ela nos leva a uma baixa autoestima, né, a um desânimo, uma doença que nos coloca no leito, né, ela traz para nós uma série de prejuízos. Mas aquelas pessoas que têm fé, elas são estimuladas. Nós acabamos de ver agora uma fala da irmã que dizia sobre o deserto. Até a nossa compreensão da doença pela fé, ela é diferente, né, padre? Certamente, entende? Eu acho que a importância de perceber, como nós cristãos deveríamos perceber, né? Que nada é inútil na minha vida. Isso. Nem sequer o momento de sofrimento é inútil, né? Há alguma significação que às vezes eu não percebo de imediato, parece ter um castigo, mas que ali a médio prazo, a longo prazo, de repente falei, poxa, aquele momento foi importante para mim, né? E é isso que a gente vive no projeto Mais Que Vencedores, e é isso que eu vivo, porque com Deus tudo tem um sentido. Eu digo sempre, Dani, que nada na vida é em vão, ou é bênção ou é lição. Então, olha, se é bênção, seja muito bem-vinda nesta manhã, o bênção da manhã nas nossas casas. Mas se é uma dificuldade, que aprendizado eu tenho com isso, né? Isso nos traz sabedoria, diminui a nossa ansiedade, o medo do futuro, né? Que nós tantos temos visto agora no pós-pandemia, né? O medo do amanhã, a insegurança passa a ser vencida pela confiança em Deus. Marcelo, num caso prático, né? Muitas pessoas se sentem sozinhas, né? E a religião ajuda a pessoa a ter uma rotina, mas a espiritualidade dá um outro sentido, né? O que acontece com a espiritualidade na vida de uma pessoa, ainda mais se ela se sente sozinha? Exatamente, olha, é importantíssimo uma espiritualidade na prática, porque nós temos visto muitas vezes uma espiritualidade individualizada que não nos coloca num contexto social, né, coletivo. É função da manifestação de Deus, e a presença de Jesus nos ensina isso, é olhar para o outro. Então, uma espiritualidade bem praticada, ela favorece o altruísmo, que na religião nós chamamos de caridade. Então, eu deixo de olhar para mim e venço o egoísmo. Então, por exemplo,
Uma religiosidade bem praticada vai fazer com que a gente atue ajudando outras pessoas, com uma cesta básica, que é o caso dos vicentinos, ou acolhendo alguém que precisa na sua dificuldade. Então, isso nos faz bem, nos traz satisfação e nos afasta de algum processo depressivo, de angústia, de solidão, porque por menor que nós sejamos, nós podemos ajudar alguém. E mesmo os maiores podem aprender com os pequeninos, né? Sim, com certeza. E aí a gente vai crescendo nisso. É interessante. E até que ponto, Marcelo, isso tudo devia ser integrado no conhecimento humano, na ciência e tudo mais? Entende? Perceber, como eu dizia para você, a gente é um todo. Né? E será que a ciência consegue integrar, ou está tentando integrar, essa dimensão positiva, importante da espiritualidade na vida de um ser humano? Olha, padre, eu tenho visto, né? Ainda é muito difícil, há ainda algumas controvérsias, né? Alguns profissionais com dificuldade de aceitar a ideia da espiritualidade como fonte de apoio para a saúde, né? O livro do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículos 15 e 16, vai dizer: orai uns pelos outros e eles serão curados, né? Aquela pessoa que pratica a fé será por Deus restabelecida. E na atualidade, nós temos alguns exemplos nos Estados Unidos, numa associação médica, que quase 50% de mais de 2.000 médicos que foram entrevistados acreditam que a fé auxilia no processo de recuperação. E isso é muito importante, né? Essas pessoas, então, que praticam a sua fé, no momento de estarem adoecidos e que, por exemplo, recebem das suas famílias o apoio neste momento, isso favorece a recuperação, já comprovado cientificamente. Sim. Não é um argumento solto, né? Um argumento vão. Não, olha, existem comprovações científicas de que um grupo, então, que reza pelo seu enfermo, por exemplo, tem uma maior... Este enfermo, ele se sente mais calmo, dorme melhor, às vezes se alimenta melhor por causa do processo de uma espiritualidade bem desenvolvida. É uma coisa que eu acho importante, e às vezes já fiz experiência, né? Aliás, há poucos dias estive numa UTI, né? Evidentemente que você chega ali, olha para a pessoa toda entubada e você diz assim, não tem nada a fazer, né? Mas como é importante, se há possibilidade, a gente toca no doente. A gente começa a falar, né? Com aquela confiança, ele tem alguma percepção e funciona. É impressionante, né? Eu já tive que me despedir de pessoas já terminais, né? E dando confiança para ela, né? Saiu uma lágrima do olho da pessoa, né? E depois de algumas horas ela se entregou. Então, eu tenho a impressão que há uma coisa de energia que perpassa independentemente da situação, muitas vezes quase que passiva em que você está, né? Sem dúvida nenhuma. E o senhor, como sacerdote, através do sacramento da unção dos enfermos, experimentou isso por muitas vezes, né? Mas nós, então, hoje, nós estamos, eu digo sempre, nós estamos assumindo aquilo que a igreja já nos apregou e que o próprio Cristo nos falou há muito tempo atrás, né? Nós estamos admitindo que isso tem funcionado. É um fator protetivo, por exemplo, para as crianças e adolescentes. Já comprovado cientificamente que uma espiritualidade bem praticada e desenvolvida, então, grupos de jovens, coloque os seus filhos na catequese, apoie-os no convívio eclesial, vão diminuir as chances do contato com o álcool, com o tabaco, com as drogas e com a sexualidade desregrada antes do tempo. Pode ser até que eles tenham contato no futuro, mas não de maneira precoce, Perfeito. Se uma boa religiosidade praticada. E isso é comprovação científica. Isso, acredito nisso também, viu, Marcelo? E outra coisa, tem gente que às vezes chega na igreja agora, né? Tem gente que escuta muito. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, eu falo assim, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa rezar, né? Você precisa ir à missa. Às vezes a pessoa ela não tem realmente... ela não criou ainda essa experiência, essa intimidade, como a gente sempre fala aqui, né, padre? Sim.
E aí, de repente, ela vai a uma missa que aquilo também não faz muito sentido para ela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tempo e também como que a pessoa pode começar a criar, né? A importância dela preparar um espaço para ela fazer a sua oração, para você dar algumas orientações desse tipo. Olha, eu digo sempre, há uma técnica nova na psicologia que para nós é muito antiga, porque nós conhecemos a história dos nossos padres do deserto que se recolhiam para rezar. Sim. Jesus mesmo fazia isso e agora uma técnica nova chamada mindfulness, que é meditação, né? Então, se recolher num lugar à parte, buscar esse contato com Deus, então favorecer o ambiente, olha, se você pode ter uma vela acesa, ter a sua Bíblia aberta, se você pode ter um sinal ali através de uma imagem de Nossa Senhora ou do própria cruz de Cristo, né? O Cristo crucificado, como um sinal de amor e de paixão, aquele que se deu por nós, ele favorecerá a nossa intimidade. Agora, na correria do mundo, né? Do cotidiano, tem que trabalhar tudo, Marcelo, às vezes eu não consigo parar. Hoje, nós temos muitos aplicativos, nós temos canais de televisão que nos apoiam na oração, né, que nos apoiam favorecendo através do evangelho diário, favorecendo através das santas missas transmitidas, favorecendo esse contato com Deus. E eu também digo sempre, não fique sozinho, né, busque um grupo de apoio. Se você vive alguma situação que se sente difícil, né, se sente oprimido, se sente de alguma forma depressivo e sem vontade de viver, busque na sua cidade, na sua igreja mais próxima, um grupo de apoio. Porque esse grupo de apoio vai trazer novos vínculos, né? E traz sempre uma força nova, né? Novas amizades, diálogos. Às vezes, o meu problema parece tão grande para mim e quando eu me aproximo de você, eu percebo que é tão pequeno. Eu falo, meu Deus, mas a Dani está enfrentando tão bem uma coisa muito mais difícil que a minha. E às vezes não tão bem, né? Mas você também está enfrentando. Isso. Né? A gente se sente sozinho às vezes na dor, porque a gente acha que a dor é só nossa. E quando a gente se identifica, é importante você também não desistir, né? A fé, ela é constante, ela é um exercício constante. Você às vezes participa de um grupo, eu acho que eu não gostei tanto. Vai em outro, né? Tem uma outra linguagem, né? Às vezes tem outro tom. Uns são mais meditativos, né? Mais reflexivos, outros são mais participativos, então depende de você também se colocar, se propor, porque é importante, né, Marcelo? E é tão bonito, Marcelo, quando uma pessoa nasce pela fé, né? Exatamente, né? Nós, em Mais Que Vencedores, nós temos um retiro chamado Nascer de Novo. E o exercício é exatamente esse. Após 9 meses de participação dentro do projeto, nós nos retiramos para essa experiência do nascer de novo, né? Aquilo que Jesus fala a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Essa experiência de fé, aquele homem de fé, ele não sabia como fazer, ele pergunta para Deus, para Jesus, como é que eu posso fazer isso, né? Jesus fala, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, aquela pessoa que se reconhece, a primeira coisa é admitir a minha realidade atual, porque vez ou outra eu não aceito a minha condição atual. Então, eu não aceito que estou doente, por exemplo. E aí eu fico numa luta inconsciente constante. E por não aceitar, não trabalho a cura. Né? Então, me reconhecer, admitir, olha, neste momento, uma pessoa que sempre trabalhou, então ela não aceita que está agora acamada. Não, neste momento eu preciso de socorro. E é tão bom quando você recebe um abraço, quando recebe um afago, quando sabe que está sendo cuidado. Neste momento eu preciso de apoio. E aí depois que eu recebo a cura, desde coisas mais simples até doenças mais complexas, né? Olha, uma mãe, um pai que ajuda um filho quando está gripado ou quando está num processo entristecido com alguma coisa. Como terapeuta, eu recebo no consultório, às vezes, pessoas que estão entristecidas por causa de uma perda, do luto, de uma separação, de um namoro. E nós sabemos, como adultos, que já passamos mais vezes por aquilo, que aquele processo vai passar, né? Então, acredite na possibilidade de transformação e exercite a sua fé. Exatamente, né? E depois não estamos assim fazendo uma fantasia, né? A nossa fé nos diz que existe do outro lado de tudo aquilo que a gente busca, né? Existe um mistério de um Deus que está presente na minha vida, né?
e que é louco para resolver meus problemas, para se comunicar comigo. Então, muitas vezes você diz, eu acho que esse esforço nosso é simplesmente de sintonia, porque a transmissão já existe. Exatamente. É nós que precisamos nos conectar, né, Pai? Eu falo que Deus sempre está pronto a me amar. Exato. Mas às vezes as minhas portas estão fechadas. Não. Né? E eu preciso mesmo, nesse tempo novo, onde a gente está conectado com tudo, eu preciso mesmo me conectar com Deus. Exatamente, né? Porque Deus é comunicação plena, infinita, imensa e principalmente comunicação de amor, né? Na hora que eu acerto a minha sintonia, as coisas se esclarecem, adquirem sentido, né? E de repente eu me vejo com a capacidade de viver, de crescer e até de morrer sem ter tanto pavor. Isso. Né? E o medo se esvai, né? Ele vai embora, porque agora a nossa vida tem sentido pela fé. Marcelo, você falou do projeto Mais Que Vencedores, né? Dessa instituição tão linda que você tem, que você criou. Só para a gente encerrar, para quem sempre te vê aqui, você sempre cita, quem que ela acolhe? Olha, hoje o Mais Que Vencedores, Dani, ampliou os seus horizontes, né? Estendeu as tendas. Que bom. Nós, esse final de ano, percebemos pessoas que comiam compulsivamente, trabalhando no programa de recuperação e diminuindo, eliminando até 47 quilos. Nós percebemos pessoas que viviam, então, uma vida desregrada, também, por exemplo, no adultério ou na traição, voltando e restabelecendo seus vínculos familiares e restaurando. Nós atendemos depressivos, ansiosos, dependentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Então, ontem tivemos uma sala só de mulheres, uma sala só de homens com problemas emocionais, afetivos, que passaram por algum abuso, não só físico, mas também emocional e sentimental. E estamos lá para apoiar as pessoas, né? E a ideia o carisma é transformar vidas e devolver a dignidade de filhos de Deus. Mas a ideia é ser aquele que aponta para Jesus, que muda tudo, né? O padre falou, ele está sempre disposto a nos amar, né, padre? Então, é esta condição de nós sermos alcançados por esse amor lá, né? Que bom. Parabéns. Eu que Deus agradeço. abençoe. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Você é muito querido aqui para nós, viu? Eu agradeço muito. Padre, Dani, vocês também moram no meu coração. É uma riqueza podermos estar juntos. Eu rezo por vocês, a minha comunidade reza por vocês. Obrigada. E começar o ano juntos aqui, né, no Bênção da Manhã, foi uma alegria para mim. Que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham agora e que nós continuemos, né? Porque ano novo, vida nova, né, Padre? Vida nova. Ano Caminho novo, novo, vida passos novos. Passos novos. E como o Padre Ulisses nos ensinou no começo, né, gente? Vida nova, passos novos, escolha o bem. E por falar nisso...